Você já ouviu falar em adoção? Bora bater um papo? Bom, esses dias eu estava enchendo o saco do Luzão, comentando que eu quero muito adotar um filhinho peludo. Sim, um filhinho peludo. No momento é o que eu quero adotar, um pequenininho. Eu já tenho outros cachorros que não ficam dentro de casa, que são enormes. Eu ainda preciso mostrar pra você. Ai, eu falo em cachorros. Preciso mostrar pra vocês. Tem um que era pequenininho e ficou enorme. Enorme. Então eu quero um pequenininho pra ficar dentro de casa e tal. Mas, bom, o papo de hoje é sobre adoção. E como, pra quem não sabe, eu sou filha adotiva, eu acho que tem tudo a ver a gente bater um papo sobre esse assunto. Faz tempo que eu queria falar sobre isso, eu ficava adiando, não sei porquê, eu acho que precisava pensar bem no como seria isso. Então, o vídeo de hoje é um blá 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 sobre adoção e como é ser um filho adotivo. Bom, gente, pra resumir a minha história, pra quem ainda não conhece, tem um Draw My Life aqui no canal, eu posso deixar por aqui. Resumidamente, eu sou filha adotiva porque a minha mãe começou a frequentar uma igreja assim que ela soube que ela estava com câncer de mama, um câncer maligno. Como minhas tias tinham, cada um tinha, sabe, família nem sempre é tão unida, né? Apesar de uma das minhas tias, que é gêmea da minha mãe, ela acabou ficando cuidando da minha irmã, que é um pouquinho mais velha do que eu. Porque a minha irmã dava pra ficar na creche, então minha tia ficava nos intervalos, sabe? De levar pra creche, pegar da creche. Já ela não poderia ficar, eu era bebezinha e a creche também não aceitava. E aí a minha mãe acabou arrumando, conhecendo uma igreja, e assim ela conheceu a mulher do pastor, e a mulher do pastor aceitou cuidar de bom grado de mim. E essa mulher do pastor acabou sendo minha mãe, que é minha mãe hoje em dia, que é bem diferente de mim. Meu pai é moreno, a minha mãe ela é bem branca porque ela é descendente de italiano, então tem bastante diferença. Por que eu tô falando das diferenças? Porque tudo tem a ver com o tema de hoje. Tem aquela diferença, minha mãe super branca, apesar do meu pai ser moreno. Eu acho que meu pai é mais escuro do que eu. É mais escuro, né, amor? É, um pouco mais escuro, mas os traços diferentes, logicamente. Aí eu cresci com isso, né, de eu ser diferente da minha mãe. Eu sempre estava acompanhada da minha mãe adotiva, minha mãe, acabei não contando, minha mãe verdadeira, minha mãe de sangue, ela acabou falecendo pelo câncer. Eu tinha 7 meses. Então com 7 meses eu fui adotada. Mas eu queria introduzir, antes de falar um pouquinho da minha história, de comparar a minha história com esse assunto de adoção, de como que é ser um filho adotivo, como que deveria ser adotar. Aí eu tava contando pra vocês que eu queria muito adotar um filhinho peludo. E assim, quando a gente adota um cachorrinho, a gente fica pensando, como vai ser? Eu mesmo tava comentando com o Marcos, poxa, se eu adotar, tem um horário que eu fico na faculdade. E como que vai ser? Ele vai sofrer, porque eu quero um filhotinho e ele vai sofrer bastante, porque eu não vou estar aqui, com certeza vai chorar, eu não vou poder largar ele lá no quintal com os cachorros grandes, né? Então eu vou ter que deixar ele dentro de casa, tal. Com certeza ele vai sofrer um pouquinho nesse momento. E a gente se preocupa como que vai ser, se a gente vai castrar, a alimentação que precisa e tal, e levar no veterinário e tudo mais. A gente pensa em tudo, pelo menos eu acho que é assim que a maioria das pessoas pensam, né? Ou deveriam pensar. E adotar uma criança não é diferente, aliás, é mais complicado ainda, existe mais detalhes. Por quê? Além de você cuidar de um serzinho, quando a gente tem um bichinho, o bichinho chega, você faz um carinho, ele já fica todo feliz, né? Criança você vai trabalhar o psicológico, você vai educar, você vai formar um ser humano. Então você tem que pensar muito mais, eu acho que você tem que pensar como que você vai dedicar amor. Outro dia não, que já faz um bom tempo, eu vi um vídeo que eu fiquei indignada, eu como filha adotiva, eu fiquei indignada, assim, de uma pessoa que eu não vou citar quem é, e talvez vocês nem conheçam, que falou no YouTube que ela tava com vontade de adotar uma criança porque ela estava se sentindo sozinha. Eu fiquei, gente, não é por aí, sabe?
pensar em adotar, achei uma atitude tão fútil de pensar em adotar uma criança porque estava se sentindo sozinha, sabe? Não é a criança, assim como não é o animal que tem que suprir suas carências e suas necessidades, de solidão, de estar se sentindo sozinha. Eu acho que a primeira atitude que você tem que ter, a primeira coisa que você tem que pensar é em dar companhia, em dar amor para tanto o animal para quanto o serzinho, o ser humano que você vai adotar. Eu quero ser necessário na vida dela, dessa criança, eu quero fazer a diferença e não que ela venha fazer a diferença na minha vida. É lógico que isso é consequência e que sim, vai fazer diferença na sua vida e que sim, vai te ensinar assim como qualquer outra criança, até mesmo que você possa ter gerado, vai fazer diferença na sua vida, vai te ensinar muitas coisas, porque é um aprendizado, né? Você aprende a ser mãe, você aprende a ser responsável, você cresce. Agora, ter o pensamento de que essa criança que tem que suprir a sua carência por você se sentir sozinho, é totalmente errado pensar dessa forma. É por isso que muitas das vezes acontece assim como acontece com animais, gente, acontece também com o ser humano, da pessoa se acostumar. No início é tudo uma maravilha. Eu recebo inclusive muitos e-mails de pessoas adotadas por se identificarem comigo. No início é uma maravilha, você é pequenininho, é uma fofura, né? Criança é fofo, pentear o cabelinho, uma menina então, né? Super fofo você colocar vestidinho, você tratar como uma boneca e tal, fazer chiquinha, olha eu de chiquinha aqui hoje, fazer chiquinha no cabelo. Mas e depois, conforme o passar dos anos vai criando uma certa personalidade, será que você vai conseguir ser doce, vai conseguir ter a mesma empatia do início se de repente se tornar um adolescente rebelde? Ou até mesmo uma criança rebelde? Porque muitas das vezes a rebeldia vem por não entender o que você faz ali, naquela família, o que você faz ali, se você não é sangue, não é do mesmo sangue, sabe? Às vezes, por ser incompreendido, as pessoas expressam, as crianças, de diferentes formas, e às vezes expressam com rebeldia. Será que você vai ter discernimento para como educar, como agir, o amor suficiente para tratar aquele serzinho que não nasceu de você? Muitas das vezes os e-mails que eu recebo são de pessoas que não receberam um tratamento muito legal, que acabou tendo diferença, sabe? Porque às vezes a pessoa adota e ou já tem filhos ou posteriormente vai ter filhos e aí tem aquele tratamento diferente. Chega aquela hora que, esse é do meu sangue, esse se parece comigo e começa a tratar diferente. Eu vou contar um pouquinho de como que foi pra mim isso. Meu pai, ele sempre me tratou assim, com muito, muito carinho, tanto que quando o juiz deu a guarda, ele chorou muito na frente do juiz. E o único defeito que eu posso te falar de defeito, hoje eu tenho maturidade pra falar que era um defeito, porque na minha infância eu achava aquilo demais. Ele me dava de tudo. Eu batia o pé, ele me dava. Eu tava numa loja, vi um brinquedo, ele me dava na hora. Eu batia o pé, eu chorava e ele me dava na hora. E isso não é bacana, até mesmo com um filho legítimo, porque quando você a gente cria pro mundo. E quando você, conforme você vai conhecendo o mundo e você vai fazendo parte dele, se torna responsável pelos seus atos, e aí você não tem aquela pessoa que vai te dar na hora que você chorar. Você não tem aquela pessoa que vai te entregar assim, fácil. E aí você vai começar a sentir, vai doer, vai começar a sentir da vida que não é assim tão fácil, que as coisas não vêm assim de uma hora para outra. Então, muito melhor você ter consciência que você tá ganhando aquilo, mas que não é pela manha, é por merecimento. É a melhor coisa, você ganhar por merecimento. Sim, eu entendo que foi muito amor do meu pai. Já a minha mãe tinha aquele jeito assim que ela tem, eu acho que com todos os filhos, que é um jeito mais
sabe, de pessoas mais antigas, que são mais rígidas com certas coisas e tal, que não aceitam muitas coisas, o que nem sempre foi bacana também, mas que eu não acho que tinha diferença no tratamento, sabe? Onde eu fui sentir a diferença foi nos meus irmãos. Isso aconteceu, eles podem até estar me assistindo. Hoje eu tenho maturidade pra sempre em primeiro lugar minha família, o meu esposo, então mesmo tendo amor incondicional pelo meu pai e pela minha mãe. Mas o que acontecia? A minha irmã, tem uma irmã mais velha, que as atitudes que ela chegou a tomar, certas vezes que também não é bacana, então você tem que pensar quando você for adotar, se seus filhos vão tratar a criança que você adotar como filho, como irmão. Se realmente eles vão tratar como irmão sem diferença. Minha irmã já chegou, tipo, jogar na cara que, tipo, se eu não fosse pelos meus pais, eu estaria debaixo de uma ponte, sabe, esse tipo de coisa. É lógico que é briguinha de irmã. Outro dia eu fui ver isso na novela, que tem a Bruna Marquezine lá, que a irmã dela fez a mesma coisa, jogou na cara que ela era adotiva. Agora, a Tata Werneck, que eu não guardo, gente, porque eu vejo novela assim, não guardo nome de ninguém. Jogou na cara dela, mas depois se arrependeu. Minha irmã não teve esse arrependimento, mas isso é comum. Então você tem que pensar muito, porque aquilo vai machucar. Aí eu cresci, eu passei a minha adolescência não me sentindo parte. Sabe quando você não se sente parte? Quando você se sente um incômodo? Então, por isso que eu quis muito ir morar sozinha e sair de casa, o que não é bacana. É legal você sair porque você quer crescer, quer amadurecer, quer ser dona de si mesma, quer seguir com as próprias pernas, sabe? Não é legal sair assim. É lógico que hoje em dia a gente tem uma convivência ótima, gosto muito da minha irmã, tal. Ela até veio morar comigo por um tempo. Teve um irmão meu que, tipo, eu falo irmão, eu considero irmão, irmã, assim como a minha irmã, que é de sangue. Chegava amigos pra ele apresentar, assim, aí sempre quando eu ia me apresentar, ele falava assim, essa é minha irmã de criação. Tem essa necessidade? Não tem, porque quando você tem amor de irmão de verdade, você considera irmão e não tem necessidade. Pra quê? O que aquilo serviu? Sabe? Sempre as pessoas olham assim estranho, assim, tipo, eu acho que as pessoas mesmo acham estranha essa atitude. Fica até feio pra quem faz esse tipo de atitude. Esse é meu irmão de criação. Esse aqui, ó, é como se estivesse colocando uma plaquinha no você, ó. Esse aqui, ele é adotado, ele não é de sangue, ele não veio da barriguinha da minha mãe. Esse aqui, minha mãe adotou no juiz, passou no papel, cuida, faz parte, assim, da nossa família desse jeito. Então, não tem que ser... Quando você vai adotar, seja um filhinho peludo ou seja um filhinho de carne e osso, você tem que pensar muito bem no carinho e em se doar, no amor que você tem para dar, na dedicação, em como você vai educar, de maneira que essa pessoa não fique com mágoas, com feridas por ter sido adotada, que ela se sinta realmente no ambiente familiar. É muito importante pensar assim. Então, eu quero dizer para vocês que sempre me mandam e-mails por serem filhos adotivos e que passam por tratamentos diferenciados e que machucam. O que não nos mata, nos fortalece. Então, aquilo que deveria te deixar para baixo, que as pessoas não pensou, ou até mesmo pensou e foi para te cutucar mesmo, pega aquilo ali, sabe? E que sirva de motivação para você partir pra frente e dar a volta por cima. Que fique uma mensagem nesse vídeo, na hora de adotar, que seja com consciência e com muito, muito, mas muito amor. Muito amor. Beijo.